Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E mais uma vez, meus amados e queridos, a gente está aí registrando um vídeo. Peço desculpa aos irmãos pelo barulho, pelo ruído de fundo. Hoje eu tô com meus filhinhos em casa, é feriado aqui na Itália, nessa sexta-feira. Mas a gente, tá tendo a oportunidade de pôr mais um vídeo aí no YouTube, então vamos colocar esse vídeo, essa bênção. Meus irmãos, eu gostaria de ir direto ao ponto, hoje com os irmãos, mano a mano que a gente vai falando, a gente vai esquentando, é assim que funciona, pelo menos comigo. Mas eu gostaria de ler com os irmãos Efésios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16, e devagarzinho eu quero bater um papinho com os irmãos aí mais uma vez, porque eu tenho visto, dentro das minhas possibilidades, eu tô tendo muita dificuldade para ver algumas coisas, esses dias pelo YouTube, porque eu não tô tendo muito acesso à internet, uma vez que eu tô ali no serviço onde eu estou, no meu trabalho, então eu não posso ouvir tudo tanto, eu fico muito limitada mesmo, então é a misericórdia de Deus que me ajuda a ter acesso a alguma coisa, mas a esse alguma coisa que eu tenho tido acesso, eu tenho visto como que o Senhor é carinhoso, é maravilhoso conosco. E não é, meus amados, que a gente vê aquilo que a gente quer ver em tudo. Tem um ditado que fala assim, a gente vê o que quer ver, Se eu quero ver alguma coisa, eu começo a ficar pensando só naquilo, a tendência é eu ver só aquilo na minha reta, na minha frente. Mas quando a gente vê que o próprio Espírito Santo de Deus, ele testifica nos nossos corações, aí é toda uma outra conversa. Nós não estamos, amados, numa situação de trevas. Nós não estamos, meus amados, numa situação de ignorância. Nós não estamos numa condição em que a gente está indiferente ao verdadeiro evangelho. Mas a gente está, meus amados, atento. Olha só, Mateus capítulo 25, quando fala da parábola das 10 virgens e fala das 5 virgens prudentes. Amados, eu ainda estou um pouquinho resfriada, então desculpa também, paciência comigo, viu? Mas quando a gente vê a parábola das 10 virgens, as 5 virgens prudentes, elas tinham óleo de reserva. A palavra diz isso mesmo, elas tinham óleo de reserva. Quer dizer, se você para analisar o crente tradicional, vou usar essa frase para ser direto ao ponto, ele vai na igreja no dominguinho dele, vai na igreja talvez na quarta-feira, talvez vai no sábado à noite, gira daqui, gira dali, ele está na igreja, chega ali na igreja, ele então pega a sua Bíblia e ele lê a Bíbliazinha dele, como certa vez disse certo pastor, Chega na igreja, pega tudo mastigado, E assim, não tem vontade, a palavra é essa mesmo, não tem vontade de checar, não tem vontade de chegar em casa, pegar a Bíblia, ler por conta própria, Então vai vivendo assim. O azeite parece que tem, porque a lâmpada apaga, você vê as 5 virgens nécias chegam num ponto que elas dizem, dá-me do teu azeite, Antes que a minha lâmpada apaga praticamente, elas queriam azeite, mais azeite, porque elas entendiam que elas, se tinham azeite, elas tinham pouco, se tinham, porque nem sei se elas tinham literalmente azeite, e se tinham muito pouquinho. Então você vê elas desesperadas ali naquele momento, na hora de entrar para a boda, e você vê a prudente dizendo, não, se eu der para você, vai faltar para você e para mim. Então elas tinham azeite de reserva, meus irmãos, mas se você presta atenção, elas não tinham azeite para desperdiçar, ou até mesmo para compartilhar. Isso nos dá a entender que o Espírito Santo de Deus, ele é individual. Eu não posso, meus amados, pegar o que eu tenho com o Espírito Santo na minha vida pessoal e passar para você. Eu posso dar frutos, que é o que eu tenho feito na minha vida, eu acredito que é isso. Eu posso dar frutos, mas eu, Ana Paula, posso passar debaixo de uma árvore de maçã. Vamos falar uma árvore de maçã,
Eu posso passar debaixo de uma árvore de maçã. A árvore está carregadinha de maçã. Mas se eu não pegar a maçã e comer por conta própria, quer dizer, eu morder a maçã, eu mastigar a maçã e eu engolir a maçã por minha única e espontânea força e partida de atitude, a árvore por si só não pode pegar a maçã e jogar dentro da minha boca e me fazer engolir. Eu não posso pegar um nenenzinho e fazer ele comer, por mais que a gente insiste às vezes, né, põe a colherzinha até cheia na boquinha da criança para alguma coisa ela mastigar e tal. Mas se aquela criança não mastiga por conta própria, engole, por mais que eu enfie a colher na boquinha da criança cheia de papinha, ela vomita, ela cospe. Quantos de vocês aí, quando tiveram filhos pequenos, ou ainda tem, né, netinho pequeno e tal, você tá tentando fazer a criancinha comer, aí a criança não quer comer, esperneia, bate o pé, e ali você fala, poxa vida, se não comer, vai adoecer, não sei o que, e você começa a forçar a criança a comer. E aí você vai enfiando a colherzinha na boca da criança e tal, aí quando você pensa que ela tá comendo, ela joga tudo fora, ela cospe tudo. Aí a gente usa aquela expressão, ah não, né? Porque é uma frustração tão grande, parece que você conseguiu, finalmente a criança está comendo, de repente ela joga tudo fora. Cospe, vomita, regogita, que palavra a gente poderia usar, né? Do mesmo jeito é o Espírito Santo. Eu, Ana Paula, não posso enfiar na tua boca aquilo que eu ganho de Deus, aquilo que eu recebo de Deus a nível de unção, de salvação, de santidade, acreditando que você está engolindo. Então, esse azeite, minhas amadas, ele não pode ser compartilhado nesse nível. Se você não busca por sua única e espontânea vontade o Espírito Santo, se você não luta por ele, a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. Então, se você não persevera, se você não combate, se você não luta verdadeiramente, você não vai conseguir, meu querido. Ah, mas é dom da graça, é Deus que dá, é Deus que convence o homem do pecado e do juízo, e etc, etc, etc. Sim, Deus faz a parte dele, eu diria. Mas chega um momento que se você não mastiga e engole por sua única e espontânea vontade, não tem jeito. Então, é perda de tempo eu achar que eu, por mim mesma, posso fazer diferença na vida de alguém. Sabe, é querer bater para discutir com gente de coração fechado. É onde a gente cai, por exemplo, nessa base, por exemplo, de muitos entes queridos que não querem aceitar o Senhor. E aí você fala, irmã Ana, eu falo, Ana. Eles não me escutam. Me até debocham de mim, né? Então, o azeite, minhas irmãs e meus irmãos, ele é dom de Deus, mas chega um momento que nós precisamos perseverar. É a hora que você tem que parar tudo, você tem que ler a Bíblia. É a hora que você tem que orar. Por mais que você não tenha tempo, você precisa arrumar tempo. É perseverança, é sacrifício para muitos. E para quem tem tempo de sobra, mas está cheio de preguiça, é lutar contra a preguiça, contra essa prostração. Tem muita gente prostrado na carne. E nós temos uma dura realidade. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. O que isso significa? O que você está comendo mais? Se você está alimentando mais o teu espírito, ele vai estar militando contra a carne e ele está mais forte, ele vence a carne. Então ele vai se sujeitar ao Espírito Santo de Deus e ele vai buscar esse azeite. Mas se você está alimentando mais a tua carne prevalece sobre o teu espírito. E a carne, ela não pode buscar o Espírito Santo de Deus na sua própria vontade, por um motivo muito simples. Porque a carne é perecível, é o chamado corpo do pecado, é essa casa que o apóstolo Paulo sempre lamenta, quem me livrará deste corpo do pecado? É o que Isaías fala, pobre miserável homem quem sou, não tem um justo um só sequer. Não tem ninguém, meus amados, na carne que pode agradar a Deus. E é por isso que a Bíblia fala que nós só podemos agradar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. E o único espírito da verdade é o Espírito Santo, que nos convence todo o tempo. E ele nos
Ele nos acompanha nesse trajeto de vida. Então, se eu estou alimentando a minha carne, ela prevalece. E se ela prevalece, você cai. Porque a carne, como é perecível, ela arrasta você para um abismo que chama outro abismo e você acaba. Você morre. Mas se o teu espírito está mais forte, ele vence a carne. E a carne vai ter que se submeter a ele. É por isso que a gente tem que ter essa força de vontade, essa combater. Nós temos que ser guerreiros. Nós temos que ter consciência que nós somos guerreiros. Porque se eu não tenho essa consciência e não pelejo, dificilmente eu vou conseguir. O caminho que leva para o Senhor, ele é estreito, ele é difícil. Ele é um caminho de aflição. Mas sabe, a gente precisa vencer o mundo como Jesus venceu. Neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nós somos o corpo de Cristo, amados. E nós vamos estudar isso aqui hoje mais uma vez. Mais uma vez o Senhor vai trazer uma bela revelação aqui para nós. Eu vi esse texto, deve ter uns 2, 3 dias. Mas como eu estava indo trabalhar, eu não tinha tempo para parar aqui para trazer isso para os irmãos, eu não consegui fazer antes. Mas hoje é a primeira coisa que eu estou fazendo. Amém? Olha só. Efésios, capítulo 4, do versículo 7 em diante. Poderia até fazer um pouquinho antes, né? A unidade da fé. Eu vou puxar aqui no capítulo 4, capítulo 4, versículo 1. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios. Vamos comer esta palavra, mas vamos comer essa palavra aos poucos. Vamos saborear o que Deus está trazendo para nós hoje. Amém? Rogo-vos, pois, eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andeis de modo digno na vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. E antes ele fala de verdade. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo diz que nós literalmente temos que nos suportar uns aos outros. Ana, não é fácil. Não é fácil suportar os irmãos. Já digo eu, confesso, muitas das vezes eu tenho estupim curto. Muitas das vezes eu sou permalosa, né? Um tipo de pessoa que perde a paciência com o próximo. Eu tenho muitas das vezes essa característica. Eu cheguei num ponto que eu não tenho paciência para discutir com ninguém que às vezes tem um caráter diferente do meu. Eu prefiro entrar naquela filosofia, 2 bicudos não se beijam, então cada um segue a sua estrada. Muitas das vezes eu sou assim, tenho essa natureza em mim, não vou mentir. E às vezes eu ajo assim, não porque... só por permaloso, né? Eu sou permalosa, né? Mas porque eu não tenho paciência, não tenho força. Certas vezes, eu cheguei a essa conclusão, sabe? A gente já estressa tanto com parente, porque quem está ao nosso redor são os parentes, os amigos, né? As pessoas que convivem conosco, os ímpios. E a gente já tem que suportar, perder paciência, sabe? Tentar ser longâmeno, tentar ser gentil, tentar engolir certas coisas. E é tão difícil ter contato com essas pessoas. A gente conversa, né? A gente conversa com o marido ímpio, com a mãe ímpia, a gente consegue falar tanto, né? Mas quando a gente quer falar das coisas do espírito, não sai. E geralmente a gente se bate de frente com essas pessoas porque elas têm toda uma filosofia de vida diferente das nossas e a verdade está escancarada e ninguém quer ver. Então, assim, a gente já faz tanta fatiga para bater de frente com esses que estão ao nosso redor, o patrão, a patroa, o amigo do trabalho, etc. E de repente você para diante de um que a gente diz irmão em Cristo. E são caráteres diversos, né? Não que o caráter A é mais perfeito do que o B ou vice-versa, mas simplesmente são caráteres diversos. São pessoas de natureza diversa uma da outra. E de repente você chega diante de uma situação que você fala assim, poxa, eu não tenho mais como andar em certa harmonia com tal irmão ou tal irmã, porque são ideias diferentes. Chegou num ponto que eu não tenho mais o que conversar a fundo certas coisas com tal pessoa, porque
não bate, são ideias diferentes. Essa pessoa tem a filosofia dela, eu tenho a minha. E sabe, muitas das vezes o relacionamento ele dá uma murchada, murcha, sabe? Mas não é porque você quer menos bem ou menos mal, né? Digamos assim, você deixou de ser interessada na pessoa do tudo. Não é isso. É cansaço, sabe? É fatiga. Chegam muitas situações que parece que é você que tem que procurar a pessoa, sempre. Você tem que estar sempre rodeando a pessoa, você tem que estar sempre querendo saber como é que a pessoa tá, você tem que estar sempre querendo demonstrar para essa pessoa que você está interessada nela. Mas sabe, muitas das vezes a própria pessoa some, a própria pessoa deixa de se manifestar. E se sente na situação que a irmã ou o irmão não procura por mim, então eu também não procuro por ela. Então, assim, eu diria que é um laço no vazio, né? Porque os dois lados acabam muitas das vezes se afastando. Muitas das vezes a gente tende até a pensar mal do irmão, o irmão pensar mal de nós, porque eles vão para esse lado de entendimento, né? Mas às vezes não é isso, é porque cada um tem a sua motivação, cada um tem a sua razão, e muitas das vezes o relacionamento na igreja ele vai morrendo por causa disso. Porque a gente está muito habituado, e eu falo a gente, eu me incluo em tudo, viu? A gente está muito habituado a esperar do próximo o primeiro passo, né? E às vezes a gente tem que dar o primeiro passo. Às vezes a gente precisa continuar a manter o ritmo. Mas Deus sabe de todas as coisas. E aqui Paulo fala que nós temos que nos esforçar em suportarmos uns aos outros. Isso é suportar. Quantos irmãos que estão aí me ouvindo estão ao ponto de brigar com outro irmão em Cristo? Quantos de vocês? Às vezes vocês estão num grupo WhatsApp em que vocês têm uma certa comunhão com alguns irmãos e ali de repente está gerando certas situações que você está quase estourando com tal irmão. Porque tá vendo algo que não bate, né? Algo que não deve, e você tá querendo dizer algumas verdades, né? Achando que você tem esse direito, mas você, para não gerar conflito ou briga, você tá ficando calado e segurando tudo para você, né? Você tá naquela situação, meu Deus, eu preciso falar ou eu preciso me calar nesse caso? Se eu não falar, eu vou ser condenado e o sangue desse vai ser cobrado da minha mão, isso é um exemplo? Ou então é melhor eu não falar porque eu vou estar jogando pérola aos porcos? Sabe quanta confusão tem aí no meio do povo? Né? Então, tantas situações diferentes, não tem como generalizar, mas tudo se baseia no caráter do homem. Deus, ele muda o caráter do homem dentro daquilo que o condenava. Quer dizer, Deus, ele então vai nos tratando nos anos. Mas a gente tem um estereótipo, um perfil de caráter que faz parte de nós. E Deus, ele gira o homem, ele trabalha no homem de tal modo que ele usa sempre dessa natureza sua para trabalhar. Por exemplo, o apóstolo Pedro era colérico, cortou a orelha de um soldado. Né? E Pedro, ele provavelmente foi um homem muito transformado por Deus, ele foi um homem que Deus fez um trabalho espantoso na vida dele, mas aquele caráterzinho de fundo, aquele caráterzinho esquentado de Pedro, a gente vê que continuou. Porque, se eu não me engano, Pedro e Paulo tiveram uma grande desavença, porque era aquele negócio, né? Pedro era judeu, queria se comportar com judeu na frente dos judeus. Quando ele estava no meio dos gentios, ele se comportava como gentio. Aí, quando chegava judeu, ele mudava de comportamento. O apóstolo Paulo, vendo isso, ficou com raiva e brigou com ele. Eles se separaram, cada um foi pela sua estrada. Porque dois bicudos não se beijam. Mas se suportaram em amor, provavelmente, senão, né, eles teriam morrido em pecado se eles tivessem tido uma briga e virado inimigos um do outro. Isso eu não acredito que chegou nesse ponto. Mas foram desavenças, foram pontos de vista diferentes. Você vê os próprios apóstolos, cada um indo para uma sua estrada toda única e se separaram. Você vê eles brigando no Novo Testamento depois do Espírito Santo ter batizado eles. Lá no Pentecoste, língua de fogo ter descido, depois de Paulo ter tido um encontro com Cristo, visto coisas que nós não sabemos, né? Então o caráter prevalece, aquela base de caráter que nós temos, ela prevalece. Só que Deus, ele tira do homem tudo que o mata, né? Que é o pecado e tantas coisinhas que vão nos atropelando aí nos anos que se passam. Então, ele fala aqui,
suportando-vos uns aos outros em amor. Nem sempre é fácil. E às vezes a gente precisa revisar como que eu estou me comportando com os irmãos, ou com tal irmão, com tal irmão. Eu penso muito nisso. Confesso que talvez ainda não tenho força para tentar recuperar que sabe o que com quem, porque às vezes a gente acha que a pessoa tem que vir também até nós, tem que ter reciprocidade, né? O passo, ele vai no mesmo ritmo. Não adianta eu querer fazer caminhada para emagrecer com uma amiga e eu caminhar rápido, firme e forte, a amiga caminhar devagar, ou vice-versa. Os dois têm que estar na mesma onda, na mesma sintonia, né? Porque aí a gente consegue se acompanhar. Então, assim, a gente deixa nas mãos de Deus a nossa própria vida e a vida dos irmãos, espera na misericórdia de Deus, espera que o Espírito Santo aperfeiçoe em nós o nosso caráter, porque todos nós temos um caracterinho, né? Difícil, de um certo modo. Ninguém está perfeito ainda. Nós seremos completos, perfeitos em tudo no dia do arrebatamento. É onde a Bíblia fala, né, que Ele vai terminar a obra que Ele começou em nós. É onde nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo imperecível, um corpo justo. Então tudo que é perecível em nós vai ser transformado num abrir e num piscar de olhos, já diz o apóstolo Paulo. Enquanto não chega esse dia, nós temos as nossas imperfeições e a gente precisa trabalhá-las, a gente precisa observar isso de modo bem profundo para que Deus tenha misericórdia de nós. E temos que nos esforçar. Não é fácil ser grande, é melhor ser criança, né? Que a criança é livre. Mas se nós não somos crianças, já passamos dessa fase, temos que ter paciência e viver segundo o caráter de Cristo, na esperança que o Espírito Santo o molde em nós. Então, amados, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. O importante é que tudo esteja em paz. É o Espírito Santo que mantém a paz em nós. Então, ainda que a gente se arranhe, e isso acontece, né? Porque ninguém é igual, ninguém tem o mesmo caráter, e às vezes a gente então começa a se arranhar. Mas ainda assim, o importante é que a gente tenha a paz que vem do Espírito Santo. Clame a Deus para que Ele nos mantenha numa linha de segurança em que você diz, não, eu não estou 100%, mas estou bem, não estou em pecado. Amém? Há somente um corpo e um espírito. Agora vamos prestar atenção. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Ele é Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Observe que a Bíblia, no Novo Testamento, o tempo todo nos chama de corpo. Nos chama de filhos. Nos chama de corpo de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Vamos prestar atenção. Há somente um só corpo e um espírito. Esse corpo é a unidade da igreja verdadeira. E quem rege esse corpo é o Espírito Santo de Deus. Deus, ele usa da natureza natural do homem, espelhando a natureza espiritual do homem. O que quer dizer isso, Ana? Nós somos feitos corpo e alma vivente, porque Deus soprou fôlego de vida em nós e nós nos tornamos alma vivente. Esse fôlego de vida que foi soprado em nós é o nosso espírito. Então, quando Deus moldou Adão lá no Jardim do Éden, ele moldou Adão do barro. Então ele fez um corpo físico, perecível, né? Você veio do pó, ao pó você retornará. Então ele fez o corpo. Do corpo, uma vez que ele fez o corpo do Adão, ele sopra o chamado fôlego de vida. O fôlego de vida é o espírito. Ana, como assim? A Bíblia diz que o espírito
veio de Deus e o espírito volta para Deus. Então Deus, ele sopra o espírito do homem no homem. Então eu, Ana Paula, tenho o meu espírito humano, você tem o teu espírito humano. A pessoa que está salva e a pessoa que está perdida tem o seu espírito. E uma vez que ele soprou o espírito, nós nos tornamos alma vivente. Então a alma, ela é uma ligação entre o corpo físico e o espírito. Basicamente, nós nos tornamos como que uma trindade, né? Nós nos tornamos como uma trindade, como a semelhança de Deus. E se você vai voltando e lendo a Bíblia, você vê que Deus Pai é espírito. E é por isso que diz que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Deus Pai é espírito. Como ele é, como é a forma dele, a gente precisa chegar no mundo espiritual, lá no céu um dia, para conhecê-lo, porque ninguém viu a Deus. Deus Pai, a Bíblia diz que ninguém viu. Então, as presenças de Deus no Velho Testamento, quando você começa a estudar a Bíblia, você entende que é Jesus. É Jesus que apareceu na eternidade passada. Antes de nascer, Jesus, ele veio e ele apareceu. A gente acredita que Jesus, ele veio como Melquisedeque, aquele sacerdote na ordem de Melquisedeque. A gente acredita que Jesus, ele veio quando ele falou com Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, era Jesus conversando com Abraão. Mas ainda na sua majestade, antes de se dispor de tudo que ele era para nascer como homem. E tem vários textos que você vê a manifestação do anjo do Senhor. Escrito, né? Com a letra maiúscula. Então é a presença da pessoa de Jesus na eternidade passada, no Velho Testamento, no meio dos homens. Amém? Então, Deus Pai, ninguém viu. Não se pôde ver. Ninguém viu a Deus Pai até hoje. Porque a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus, porque nós somos pecadores. Só quem está no céu, só quem está lá, é que vê a Deus Pai. Isso é certo. E vai chegar um dia que todos o verão, né? No grande trono branco, você vai ver um julgamento de Cristo. E eu acredito que vai estar ali também o próprio Deus Pai julgando junto com Cristo. Eu imagino, mas aqui é uma suposição. Vamos deixar quieto, porque senão gera polêmica. Mas, então Deus Pai é espírito. E você tem o teu espírito. Você não vê o teu espírito, você não toca no teu espírito, você provavelmente nem sente o teu espírito. Se você não está espiritualmente forte, você não sente o teu espírito. É por isso que você vê os budistas fazendo jejum dia e noite, fazendo enclausuramentos, né? Eles estão isolados de tudo, vão meditar, vão fazer tudo aquilo que eles fazem. Por quê? Porque eles precisam matar a carne e fortificar o espírito deles. A diferença é que o espírito do ímpio, quando ele é colocado em prática, e se ele é ímpio, não é Deus que está agindo, é Satanás. É Satanás. É por isso que a Bíblia fala que ele é o pai de muitos. Você acaba se tornando, não pai, pai é sempre Deus, porque quando você vê a história do rico e do Lázaro, o rico foi para o inferno e ele vira para Deus e fala, pai Abraão, né? Abraão não era o pai dele, Abraão, ele é uma figura ilustrativa de que ele é pai de muitos, porque Deus Pai prometeu para Abraão que ele seria pai de muitos. A geração dele seria mais numerosa do que as estrelas do céu e do que a areia do mar. Justo? Mas pai é Deus. Há um só pai. Esse pai é Deus, o nosso pai que está no céu. Mas ele foi representado através de Abraão, pai Abraão, no seio de Abraão. Deus, então, ele homenageou, digamos assim, Abraão, ele honrou Abraão na promessa, mas o pai, a origem do homem, é Deus. Então, quando o rico fala pai Abraão, ele está se referindo a Deus, né? Então, nós todos somos filhos de Deus. Qual a diferença? É que uns vão para o céu, outros vão para o inferno, não é verdade? Então, meus amados, nós somos espírito. Então, se você vê uma pessoa que tem um espírito forte, mas longe de Deus, é Satanás e seus demônios que estão trabalhando nessa pessoa. Elas fazem viagem astrais, elas têm poder de fazer magia e por aí vai, né? E você vê, então, o espírito do homem.
Ou ele é tocado pelos demônios, ou ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus. É onde então você comunica com Deus. A nossa comunicação direta com Deus ainda é muito abafada, né? Porque nós somos pecado, nós somos pecadores, nós caminhamos num corpo maldito pelo pecado original. E isso nos afasta de Deus. É por isso que a gente tem que ir pela fé. A palavra diz que é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu vou pela fé, o Espírito Santo age em mim. E é onde eu tenho certeza, em tantas vezes, que eu realmente estou ouvindo a voz de Deus. É quando você, às vezes, não está fazendo nada, né? Você está, às vezes, na sua casa ali, mexendo numa plantinha, ou está cozinhando, ou está limpando, ou o irmão está lá no serviço dele, né? Mexendo nos papéis, ou está fazendo o trabalho dele, não sei do quê. E, de repente, ele está ali na situaçãozinha dele, de repente vem um entendimento todo lógico na cabeça da pessoa, do nada. E ela para e fala, gente, mas e aquele negócio vai, e ela vai tendo um entendimento, uma revelação. Esse tipo de momento é o Espírito Santo falando com você. Ó, você lembra tal assunto? É assim, 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 assim. Chega num ponto que você se rende conta, quer dizer, você percebe que aquilo que você está pensando é tão perfeito que não poderia vir de você. É onde você entende que é Deus falando contigo. São momentos, ou então é quando você está para cometer um ato errado e você tem uma convicção tão grande que você não deve fazer aquilo porque aquilo está errado e é pecado. Tem certas situações, meus irmãos, que a gente sabe que é Deus que está falando conosco. Mas até o nosso próprio autocontrole, sabe? Esse domínio que a gente no passar dos anos vai adquirindo, essa vontade de estar em santidade, essa vontade de buscar a Deus, essa vontade de orar, esse deleite em estar na presença de Deus em oração ou no louvor, quando a gente consegue, né, louvar a Deus com uma música santa, ou simplesmente você pega a Bíblia e não quer parar de ler, né? Então isso tudo aí é o contato do Espírito Santo com o teu espírito. Quer dizer, você está sendo motivado, estimulado a estar na presença de Deus, que está sempre na nossa presença, porque Ele é onipresente. Mas muitas das vezes nós não percebemos a presença de Deus em nossa vida. Mas quando a gente está com o espírito forte, o nosso espírito, ele é vivificado pelo Senhor. Amém? Então, amados, olha só quanta coisa, né? Não tem jeito. Então, nós somos o corpo. Eu estou voltando aqui para o discurso do corpo. O homem é feito corpo, carne e osso, justo e sangue. E o sangue, ele não pode entrar no reino de Deus. Tá? O sangue é vida. Mas Jesus derramou todo o seu sangue por nós. Jesus, a gente acredita que não tem sangue correndo mais nas suas veias. Tanto porque ele é um homem glorificado espiritual, né? Nós temos o espírito, que é o fôlego da vida que foi soprado nas nossas narinas, quando ainda éramos tecidos de modo assombroso no ventre da nossa mãe. E então nós nos tornamos alma vivente. O que é a alma? É a consciência. A alma do homem, eu diria que seria o cabo de conexão de internet que nós temos entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. A alma é o centro das nossas emoções. Mas a alma também, ela é algo que precisa estar sob o controle do espírito. Porque tem gente que a sua alma está sob o controle da carne. E a alma que está sob o controle da carne, ou a carne que está sob o controle da alma, ela está em pecado. É a alma que cobiça, é a alma que deseja, é a alma que planeja, é a alma que pensa, é a alma que sofre, é a alma que tem prazeres, certos tipos de prazeres. É aquele friozinho na barriga quando você vê tal pessoa. Vem tudo da alma. Mas é a alma também que se regozija no Senhor. É a alma que chora na presença do Senhor. É a alma que se quebranta na presença do Senhor. É a alma que se humilha. Se o teu espírito está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, existe uma força muito grande em você. É a luz do mundo, é o sal da terra, é a vida de Deus em você. É o próprio Espírito Santo de Deus, é Deus habitando em você. Eu não sei como é a sua casa, não me interessa se você é rico ou é pobre, mas se você habita na tua casa, a tua casa tem a tua cara. Se você é uma pessoa porca, uma pessoa desleixada, uma pessoa suja, provavelmente a sua casa é abandonada, é desleixada, é suja. Você é aquele tipo de pessoa que faz só uma ajeitadinha por alto. Quando você vai varrer a sua casa, em vez de você varrer por baixo dos móveis, você varre só no meio, passa um paninho mais ou menos, e quem vem acha que até a sua casa está limpa. Sente aquele cheirinho de murrinho, não consegue entender, fala, mas a casa parece que está toda limpinha. Mas se começar a preocupar, a olhar os cantinhos, vai achar muita porcaria. Esse é o caráter de
muitos. Mas se você tem um caráter limpo, um caráter polido, um caráter correto, um caráter caprichoso, a sua casa vai ser toda igual a você. Toda limpinha, toda perfumada, toda ajeitadinha. E eu dou um exemplo muito de casa, porque eu sou dona de casa. Mas eu continuo dando exemplo de casa, porque a própria Bíblia nos chama de habitação. É como uma casa. Quem vai me livrar desse corpo, dessa casa, né? E vai me dar um novo edifício. Então o próprio Deus usa a vida do homem, o corpo físico do homem como casa. Então vamos ver esse termo também. Então é o nosso caráter, ele espelha. Então se o Espírito Santo que habita em você, ele consegue influenciar você como se deve, quer dizer, trazendo a santificação e te convencendo do pecado e do juízo todos os dias, o teu espírito vai estar vivificado em Deus. Então ele vai dominar a sua carne e a sua carne vai se submeter. Então tudo que você passa a fazer espelha a sua realidade espiritual. Agora, se não é o Espírito de Deus que age em você, mas é um espírito de opressão demoníaca, ou até mesmo de possessão demoníaca, que tem uma grande diferença entre opressão e possessão, não sei porque tem pessoas que são endemoniadas e tem pessoas que não são endemoniadas, são só possessas. Eu não sei como é que faz essa divisão, eu não sei o que é. Acredito que está tudo relacionado com legalidade espiritual, depende daquilo que você fez. Mas tem pessoas que aparentemente praticam o mesmo pecado de uma pessoa possessa por demônios e não é possessa, é oprimida, tá? Então eu não sei porquê, meus amados, mas eu sei que isso acontece. Mas quando a sua vida está no altar do Senhor, você realmente entrega para Ele o que você tem, o que você é. Olha, o Espírito Santo age em você. Porque o Espírito Santo, quando ele entra em você, ou ele passa a habitar em você, ele ajeita a sua casa, ele arruma a sua casa segundo o caráter dele. É onde a gente vê tanta gente bonita caminhando por aí, cheia do Espírito Santo. Amém, amados? Então, amém. Nós somos, então, o quê? Um corpo. É um espírito. Por que fala que nós somos um espírito e esse espírito é maiúsculo? Significa o próprio Espírito Santo. Nós somos um espírito. Esse espírito aqui, meus amados, meus queridos, significa que esse espírito é o Espírito Santo que age na igreja. Ele age na igreja. Ele convence o homem do pecado e do juízo, é onde muitos dizem, Ana, nós estamos na mesma visão do Espírito Santo, porque eu essa semana estava pensando tal coisa e agora conversando com você bateu, ou vice-versa, né, claro. É quando você vê que alguns irmãos, eles andam na mesma sintonia e tem uma paz tão grande no coração. É o Espírito Santo que está falando, se é para você que para mim, então ele está confirmando. Amém? E esses que falam, mas nós somos crentes, nós estamos no mesmo espírito, e você vai batendo papo com essa pessoa, você vê que ela está toda errada, está em pecado, está tudo sujo, é o espírito do engano, porque eles não aceitaram o espírito da verdade. Tem essa divisão, tem aqueles que são convencidos exclusivamente pelo Espírito Santo, isso traz paz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então traz paz, traz certeza, é uma convicção que você vê que não vem de você. E tem esses que têm uma convicção e acham até que tem uma certa paz, né? Mas eles estão sendo guiados pelo espírito de engano, porque não aceitaram o espírito da verdade. Ana, quando eu sei que a pessoa chega nesse ponto, só Deus o sabe. Nós não temos esse poder para dizer que uma pessoa, ainda que ela pareça estar perdida, esteja perdida totalmente. Deus o sabe. É Ele que bate o martelo para o homem, quando o homem não tem jeito, e entrega o homem às suas próprias concupiscências. Amém? Então, quem está sujeito ao Espírito Santo de Deus está sempre sintonizado nele. Então, ele confirma em nós a mesma ideia, a mesma base, o mesmo entendimento. A gente caminha sempre na mesma filosofia de vida. Amém, amados? É um só corpo, então, é um só Espírito. Como fostes também chamados numa só esperança, você vê que a igreja verdadeira de Cristo, ela tem a mesma esperança, ela tem a mesma convicção, nada te muda, nada te desvia, nada te atrapalha. Você, por mais que escuta bolota por aí, porque tem muita bolota sendo falada, nada te desvia, você sabe, não, no meu coração é assim, eu sei que é desse jeito, amém? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso faz
com que Deus haja em nós segundo aquilo que Ele quer, segundo o beneplácito da sua vontade, não da minha, mas da vontade dEle. Então, cada um recebe um dom, cada um dá seu fruto, mas todos nós somos o corpo. Pode o dedo ser igual ao nariz? Ou posso eu ser um narigão andando no meio da rua? Eu não preciso de 2 pernas, não preciso de 5 dedos em cada pé? Não preciso de 2 braços, um pulmão, um coração. Eu não preciso de tantos órgãos diferentes e cada um com a sua função. E se a gente tira um, pode ser que o corpo inteiro perece? Assim é o corpo de Cristo. Nós somos uma só coisa, uma unidade diante do Senhor, amados. Não tem jeito. Então não adianta eu achar que eu sou melhor do que você. Não adianta você achar que é melhor do que eu. Não adianta ninguém achar que é melhor do que ninguém. Porque nós somos importantes para o Senhor como o Senhor nos fez e nos colocou em ação. O importante é que você, pela sua fé em Deus, você faça aquilo que Deus te pôs para fazer. Dê frutos. Sirva a Deus com alegria. Então, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Significa que ninguém precisa fazer ponte para você chegar a Deus. O próprio Deus está em você. Você não precisa da irmã A, B ou C que ore por você, porque você está fraco. Você mesmo pode ir diante da presença de Deus e orar. E Ele é poderoso para te escutar, se você orar com sinceridade. Sinceridade. Ele vai pelo menos te fazer entender por que você talvez está nesse mar de tristeza, nesse deserto, nessa condição de vida. Eu falo isso por mim. Deus, Ele vai nos dando a direção de tudo. Aí, meus amados, você entra no santo ministério e o serviço dos santos, que continua no capítulo 4, versículo 7 de Efésios. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, aqui não fala que ele foi arrebatado, hein? Aqui fala que ele subiu às alturas, ele foi elevado aos céus. Lembrem, na época, quando ele subiu, todo mundo ficou olhando, ele subia até que ele desapareceu entre as nuvens, e viram até o anjo que estava ali o acompanhando. Levou cativo o cativeiro, que é o seio de Abraão, que estava antes da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O paraíso estava no centro da terra, é o chamado seio de Abraão. Os santos do Velho Testamento estavam nas profundezas, né? Eles morreram e desceram à sepultura. E a Bíblia diz que Cristo levou consigo o cativeiro e concedeu também dons aos homens. Amém? Aleluia. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Olha aí onde é que estava o inferno. O seio de Abraão antigamente era nas regiões inferiores da terra. Ah, então se eu cavar um buraco posso chegar no inferno? Não, porque Deus não nos permite chegar, né? Você vê que quando alguém entra numa caverna muito profunda, chega num ponto que começa a esquentar. Então não existe ferramenta, não existe tecnologia suficiente para chegar no centro. Dizem que uns técnicos que estavam fazendo uma escavação na Rússia, tantos anos atrás, eles não podiam chegar, eles usavam de instrumentos, né, para furar buraco, para procurar, acho que é metal, algum mineral precioso. E chegou uma hora que eles registraram gritos e gritos. Tem esse vídeo no YouTube. Pode ser verdade, pode ser que Deus permitiu que isso acontecesse para que a gente entendesse que o inferno é real. Para quem não acredita, né? Tem gente que continua não acreditando e vai ficar até o final sem acreditar no inferno. E glória a Deus pela sua vida. Você quer acreditar assim, acredite, né? Vai chegar um momento que Deus vai mostrar para você, né? Não que você vá para o inferno, mas na eternidade você vai ver como são as coisas realmente. E provavelmente você vai ver que o inferno existia, ele era real, que ninguém que morreu bem ou mal está simplesmente dormindo. A maior prova dessa é que lá em Apocalipse diz que tem a alma dos santos que morreram martirizados. Eles chegam diante do altar de Deus e começam a cobrar de Deus Pai. Até quando? Até quando o Senhor vai ficar sem cobrar o nosso sangue? E aí ele fala, né?
Temos que esperar que se complete o número daqueles que morrerão como vocês. E os dá vestes brancas e pede para que eles descansem até que o número se complete por mais um pouco de tempo. Então, se você não acredita que esse texto é real, você também não pode acreditar em uma só palavra que está escrita no livro de Apocalipse, né? Então, é uma pessoa de mente fantasiosa. Tem parte na Bíblia que eu acredito que é real e tem parte que não. Tem muita gente solta por aí assim. Eu não consigo entender por que eles pensam assim, porque como que eu posso decidir qual parte da Bíblia é real e qual não é? Então, se o Apocalipse não é um livro real como ele é, né, o que está escrito lá é exato como é, então eu também não posso acreditar que Deus abriu o Mar Vermelho. Poxa, são milagres de proporções muito iguais. Abriu o mar? Ou simplesmente colocou 8 pessoas numa arca e destruiu o mundo inteiro num dilúvio? Eu não posso acreditar, porque são coisas muito grandiosas demais para mim, que sou um mero humano. Então, a gente tem que entender o que eu quero realmente crer. Eu vou crer na Bíblia toda como ela é, ou eu não vou crer? Eu vou crer só em partes. Porque alguém ensinou para você que é assim. Aí a minha pergunta é, quem é esse alguém que ensinou para você que é assim? Quem é essa pessoa? Se a Bíblia diz que quem nos ensina é o próprio Espírito Santo. Então tem muita coisa que eu acho que muita gente tem que parar para pensar, caso queira. Se não, continue na sua própria convicção. É normal. Mas ele fala, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O terceiro céu é onde Deus habita, né? Ele está acima de todos os céus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. É por isso que Cristo nos concedeu cada um ao que somos, para que nós nos tornemos aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que somos todos nós, até que todos cheguemos à unidade da fé, olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé, quer dizer, até que a igreja verdadeira chegue num ponto que ela pense igual. Por isso que Deus tem trabalhado dons em cada um de nós, para que também nós cheguemos na unidade da fé. Meu corpo, ele precisa estar sincronizado e harmonizado para funcionar perfeitamente. Se o meu coração não bate no ritmo certo e bomba sangue nos pulmões, o pulmão não tem força para filtrar o sangue e virar oxigênio no ponto certo. Se o meu cérebro não comanda as batidas do meu coração, a hora que a válvula tal vai abrir, a válvula tal vai fechar, porque o coração ele tem acho que 2 válvulas e uma abre e outra fecha. Quando uma está aberta, ela está jogando sangue no corpo e a outra está fechada. Quando a outra fecha, aquela que abre então está puxando sangue sujo. E o sangue é purificado nos pulmões. É um negócio mais ou menos assim, eu não sou muito boa nesse tipo de assunto, mas é uma base, né? É o básico que a gente tem que entender. E é o cérebro que comanda todo o corpo. Se você consegue caminhar é porque o teu cérebro está ligado na sua coluna vertebral. E ele manda a sensibilidade para você caminhar. Se vem uma abelha, pica o seu dedinho do pé, você na mesma hora sente uma dor lacinante. Existe essa palavra, tem uma palavra assim, né? Por quê? Porque o seu sistema nervoso, lá do dedinho do pé, está ligado diretamente no cérebro. Se o seu cérebro não manda ordem para os seus olhos fazerem aquilo que você vê se transformar numa imagem, o seu cérebro interpreta aquilo que você vê como uma imagem tal, de cor tal, de dimensão tal, você não consegue. Se a sua sensibilidade não está bem, não está boa, você pode colocar a mão numa trempe de fogão quente e não se sentir queimando. É por isso que você sente dor. Então, se o teu corpo não está sincronizado, alinhado, harmonizado, não funciona bem. E assim é o que está falando aqui, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha, você vê cada vez mais uma expressão de perfeição aqui.
Quer dizer, você vê que a igreja verdadeira, eu falo assim para a gente ser bem exato, você vê que a igreja verdadeira está sendo puxada por Deus a ser perfeita. Então ele vai nos revelando as coisas ao seu devido tempo. E ele vem nos transformando de glória em glória, de fé em fé. Até chegar um momento que ele olha para você, igreja, e fala, não, agora eu posso só dar a cerejinha em cima da torta, que é transformar o corpo dele que é caído em corpo glorioso. E levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha só, peraí, eu perdi aqui. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela doutrina dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha só que texto pesado. Se você não está maduro na fé, e isso não é a Ana Paula ou o pastor ABC que vai fazer você ficar maduro, a tua maturidade ela vem na sua busca para com o Senhor, na leitura da palavra. Não adianta, não tem jeito de eu rodear. Tem mais de 500 vídeos aqui nesse canal e você vai ver que quando é eu que estou falando, eu sempre falo a mesma coisa, eu bato sempre na mesma tecla. Leia a Bíblia, porque é ela que vai te aperfeiçoar. Não me interessa se você não sabe ler bem, não me interessa se você nem sabe ler, você hoje tem a Bíblia falada. Se você está ouvindo esse vídeo no YouTube, você pode também ter acesso à Bíblia falada. Ouça a Bíblia. Tem sempre uma solução para você que fala a língua portuguesa, porque você não está numa situação em que a Bíblia foi impedida a chegar até você. Então, se você lê a Bíblia, você e Deus, o próprio Espírito Santo, vendo a sinceridade do teu coração, Ele que vai te ensinar. Ele que vai te encher. Não é a Ana Paula que está aqui falando para você agora, não. É Deus. Lá em Ezequiel 35, ele diz que ele mesmo iria buscar as suas ovelhas, ele mesmo as apacentaria, ele mesmo as curaria, ele mesmo as guiaria e faria justiça a cada uma delas. Então, amado, se você busca a Deus com sinceridade, o próprio Deus entende que você realmente está interessado em aprender, Ele faz uma revolução na tua vida, porque Ele te ensina. É onde não tem mais vento de doutrina nenhuma que te leva para um lado e para o outro. E infelizmente, nós estamos vendo muita gente sendo levada nesses últimos dias por vento de doutrina. Doutrina de homens. É quando muitos pegam a Bíblia e fazem a sua própria doutrina. E começam a pregar um monte de bolota e muitos começam a acreditar. E são levados como vento. Vão de um lado para o outro, de um lado para o outro. A gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Pregadores, homens, cheios de sabedoria, cheios de boa palavra, né? São bravos para falar, sabem falar bem, mas estão pregando doutrina de homens, que por mais que eles falem até babar, você pega aquilo que eles pregam e vai conferir na Bíblia que você está lendo, você não encontra base para a loucura que estão falando. Se você é menino ou menina na fé, você acredita nesses loucos e você vai no vento deles. E quem pela espada mata, pela espada é necessário que tem que morrer. E a espada é a palavra de Deus. Quem leva para o cativeiro vai. Então esses loucos que estão pregando coisas que vão levar muitos para o cativeiro vão também. Eles estão pregando coisas erradas que eles desejam de todo o coração e estão tendo concupiscência para com isso. Deus vai então entregá-los ao erro. E eles vão fazer aquilo que eles querem. Eles vão viver aquilo que eles querem. Você quer isso? Você vai ter. Mas aquele que não é mais menino, mas ele é crescido em Deus, em estatura, porque ele busca a palavra de Deus, essa pessoa não é levada pelo vento. Do mesmo jeito que ela começou, ela termina. Na mesma base espiritual. Tem gente que eu conheço já há 7 anos, 6 anos, irmãos em Cristo que o Senhor me presenteou nesses anos. E a gente conversa, são anos que a gente conversa. A pessoa continua na mesma base espiritual até hoje. E olha quanta doutrina nós já vimos juntos. Mas a gente não é
entortado da nossa base, da nossa fé. Porque o Espírito Santo não deixa. Então você pode ouvir qualquer bolota que for, você vê, isso não vem de Deus, não bate no meu coração, não me traz paz, não me traz certeza, não é a voz que eu estou acostumada a ouvir quando eu me sento com o Senhor na leitura da palavra, não é essa boca que está falando comigo. Então olha só, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, dos próprios homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, nós amamos a verdade. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Presta atenção. Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você está vendo, amados, comigo, neste texto aqui do livro de Efésios, capítulo 4, que aqui eu paro do versículo 1 até o versículo 16, a declaração da boca de Deus falando que a igreja é o corpo de Cristo. Ora, se a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, eu quero voltar com os irmãos para começar a terminar essa palavra lá em Apocalipse, capítulo 12. Ana, basta com esse Apocalipse, capítulo 12. Mas é Deus trazendo a confirmação mais uma vez para nós que nós somos o filho varão que vai ser arrebatado para o céu. Porque se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e se Cristo já está no céu, sentado à direita de Deus Pai, e Ele é o cabeça, o corpo não nasce, não? Quer dizer, sobe só a cabeça e o resto fica na terra? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Amados, quando a mulher grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, você vê o texto de Efésios, capítulo 4, falando do aperfeiçoamento dos santos. O processo de aperfeiçoamento dos santos cai em: neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem um texto bíblico que fala que o fardo de Cristo é doce e suave. A Bíblia fala que se você não morre neste mundo, como você pode servir a Deus? Você morreu em Cristo. Paulo se sentia escravo em Deus. E Deus, né, quando Jesus veio, ele fala que o reino dele não era deste mundo. E se fosse, eles não o tratariam assim. E Cristo foi pisado, foi moído, foi crucificado. E ele fala que nós temos que pegar as nossas cruzes, né? A nossa cruz, e segui-lo. Pega a tua cruz e siga. Morre para o mundo e nasça em Deus, para Deus. E você vê aqui a mulher com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Você vê que a presença de Satanás arrastando consigo 1/3 dos anjos, porque é o que ele fez quando ele se rebelou contra Deus e houve guerra no céu. As quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. Você vê então que 1/3 das estrelas foram lançados para a terra, mas Satanás ainda se detém na frente da mulher. E você vê um sinal no céu. Isso aqui é um reflexo da batalha espiritual que nós temos na nossa vida. A guerra espiritual é Satanás sempre tentando fazer com que você caia, sempre tentando te devorar. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando uma brecha que poder entrar. Então você vê um processo de vida individual de cada um de nós. Amados, em todos esses textos você vê o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E nós estamos sendo amadurecidos no tempo. Cada geração, ao seu tempo, tem sido aperfeiçoada e recolhida. E o Senhor está formando o seu corpo.
Do mesmo jeito que o feto leva 9 meses para ser formado no ventre de sua mãe, a igreja como um todo está levando o tempo da dispensação da graça para ser formado no ventre da sua mãe. Amém? Ela estava para dar à luz, a fim que dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Se você calcula, vai para 3 anos e meio. Amém? Por que eu li esse texto de novo e já fiquei cansada? Porque nós somos o filho varão. Porque em Efésios, mais uma evidência de que nós somos o filho varão. Nós somos o corpo de Cristo. E se a Bíblia fala que nós e Cristo somos uma só coisa, no final nós nos tornamos um só corpo, em que Cristo é o cabeça, mas nós somos, diante dos olhos de Deus Pai, uma família, uma só coisa, uma categoria, um todo. Temos um líder. Esse líder é Jesus. Ele é o cabeça, ele é o patrono da igreja, é o esposo, é ele quem sustenta, mas a Bíblia diz que ele deixou uma promessa, que tudo que o Pai o deu, ele o daria a nós. É por isso que diz que esse varão vai governar as nações com cetro de ferro, porque a Bíblia diz que a noiva, aonde Cristo for, estará com ele. Então, meu amado, minha querida, a gente já discutiu muito sobre Apocalipse capítulo 12, eu tenho visto aí no YouTube, né? Vários amados irmãos pregando, confirmações atrás de confirmações de que a igreja é o corpo de Cristo. Se você não crê que esse filho varão que vai nascer de Apocalipse capítulo 12 é a igreja sendo arrebatada aos céus, amados, fica difícil. Porque tem muita evidência. É o que eu estou falando, o Espírito Santo tem testificado fortemente. Quanto mais argumento aqueles que não são de acordo acham, aliás, eles não acham muito argumento. Se a gente para ouvir certas pregações que estão por aí dizendo que nós não seremos arrebatados no início, nós vamos passar toda a tristeza e agonia da grande tribulação e etc, etc, etc. Vocês veem esses homens batendo sempre na mesma tecla. De vez em quando eles dão uma mudadinha, né, uma diferenciada, mas basicamente eles rodeiam sempre em cima do mesmo argumento. E eles são bitolados, eles falam aquilo e basta. Mas Deus, ele tem nos dado riquezas de detalhes. Ele tem nos dado uma expansão de entendimentos através de entendimentos e entendimentos. Quanto mais muitos se levantam querendo condenar a igreja a ficar na grande tribulação, mais o Espírito Santo tem nos consolado com a palavra, trazendo revelações, entendimento, descortinando os nossos olhos. É como se Deus estivesse falando: não creia no engano. Eu sou Deus que vai guardar você na hora da ira, do dia da minha ira. Porque a ira de Deus é terrivelmente incomparável a qualquer outra coisa. Serão dias que nunca tiveram na terra e nunca mais haverão de existir. E se você é um bom historiador, você vai ver que essa terra já passou por um dilúvio universal. E foi uma agonia de 40 dias de chuva. Não é assim que diz que fala que choveu por 40 dias? Depois você vai entender que teve mais algum tempo para a água baixar, né? Teve os dias de chuva e o tempo da água baixar. Então você vê aqueles primeiros dias, eu não acredito que no primeiro dia todo mundo no dilúvio deve ter morrido. Até encher de água, muita gente foi correr para as montanhas. E a chuva caía, abriram-se os abismos, né? A terra abriu as fontes de água. Não sei se a água subiu rápido, mas ela subiu. Mas alguém deve ter conseguido escapar para algum montinho achando que ali ia ficar bom. Mas ela continuou subindo e a água continuou subindo. Imagina a agonia de quem ficou no dilúvio, meu irmão e minha irmã. Imagina a agonia de ver que não tinha para onde fugir. Porque quando as águas se levantaram, provavelmente gerou-se muitas ondas agressivas, porque a água vinha de todos os lados, de cima e de baixo.
Então as pessoas não tinham nem como se segurar, talvez na arca, né? Alguém poderia pensar, eu vou me firmar na arca, eu vou me agarrar num pedacinho de madeira, vou ficar quietinho aqui, igual aquele filme louco que eles fizeram no ar, né? Todo distorcido. Teve o vilão do filme que ficou agarrado nas madeiras da arca, depois ele conseguiu entrar na arca. Isso não foi possível no dilúvio. Então você imagina a agonia de quem estava ali. Quando eles viram que não tinha jeito, eles iam morrer afogados. E uma vez dentro d'água, eles ainda tiveram que suportar uma média de 6 minutos para morrer definitivamente. Porque se você faz uma pesquisa, é o tempo que uma pessoa morre afogada, acho que é 6 minutos. É um negócio assim. Mas já nos primeiros segundos a pessoa já começa a engolir água, engolir água, engolir água. E depois ali ela entra num estado de paz. Diz que quando a pessoa entra o oxigênio já não circula mais, né, porque tem água nos pulmões, diz que é um momento de paz. Eu vi isso num programa na televisão, qual é a sensação de certos tipos de morte, e ali a pessoa se desliga de tudo e morre. É onde você vê nos filmes, né, as pessoas que estão morrendo afogadas, no momento inicial elas relutam, depois chega uma hora que elas travam, e ali elas ficam simplesmente ali, morrendo, em silêncio. Parece que elas estão até em paz, né? E morrem. Imagina a angústia do dilúvio. Imagina a angústia que foi quando Tito Flávio Vespasiano invadiu Jerusalém e o sangue subia até os cotoselos, né? Cotoselos dos cavalos. Os cavalos escorregavam em sangue. Eu ouvi um vídeo esses dias, eu não conseguiria encontrar esse vídeo, eu vou tentar, mas eu não prometo para ninguém. Quando ele descreve como é que foi o negócio de Tito Flávio Vespasiano, diz que primeiro Israel foi sitiado, os portões foram fechados. Diz que o povo morria de fome ali dentro. Diz que tem um caso de uma mulher que ela matou a criança, comeu a criança, depois ela entrou em desespero. Diz que tem um caso que começou a pegar fogo, né, em Jerusalém. E diz que eles começaram a apagar o fogo com o sangue dos mortos. De tanto sangue que tinha, eles começaram a jogar sangue no fogo para apagar o fogo. O desespero foi, meus irmãos, a descrição que foi feita sobre essa destruição de Jerusalém foi uma coisa terrível. Eu vi esses dias. Eu não vou achar o vídeo, mas eu gostaria, se achasse, eu publicaria esse vídeo. Mas foi uma coisa terrível, terrível, terrível. Um tal de Flávio Joséfo, ele foi um historiador que ele escreveu em detalhes a destruição de Jerusalém. Não foi uma coisa que aconteceu num dia, à tarde eles fecharam o portão, já na madrugada eles tinham matado todo mundo. Diz que quem tentava escapar dos muros de Jerusalém por causa da fome, da peste, de tudo que estava ali dentro, se saía da cidade, aí os soldados romanos matavam crucificados, um negócio assim. Foi terrível. Imagina, meus amados, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a explosão da bomba em Hiroshima e Nagasaki. Imagina, não quem estava perto do raio de explosão e morreu instantaneamente, nem entendeu o que aconteceu, mas aqueles que estavam longe e eles morreram por causa da radiação que chegou e queimou eles. Eu vi um programa também, numa casa, uma menina japonesinha, uma mãe e um menininho, e a casa parece que chegou a cair, derrubou e tal. Eu sei que a menina ficou presa num quarto, a mãe com o filhinho ficou preso no outro quarto, o filho estava já morto. A menina começa gritando, mamãe me ajuda, tá queimando, tá queimando. Era a radiação que estava queimando o corpinho daquela menina, e a mãe desesperada, ouvindo a filha que morria, depois morreu também. E aqueles que depois desta situação pegaram radiação e morreram com câncer? E Hitler, quando ele matou mais de 6 milhões de judeus, um negócio assim, um número, né? É um número assim. Perseguiu e matou mais de 6 milhões de judeus. O povo sendo lançado nas câmeras de gás, e etc, etc. Esse sofrimento agora que o Estado Islâmico, há alguns anos, tem feito no mundo inteiro, matando esse povo degolado. E tudo que a gente tem visto, amados. Porém, a Bíblia diz que os dias que estão por vir nunca houveram e jamais voltará a acontecer. O juízo de Deus é uma pancada de 7 anos sobre a terra. E serão 7 anos muito bem aplicados e sofridos. Mas depois que passar esse juízo, nunca mais Deus o fará. Porque Deus, nesse juízo, ele vai separar as águas. Ele vai separar os seus santos daqueles que vão ser condenados eternamente.
Depois acabou, meus amados. Vai ter um milênio com Cristo governando na terra, os santos da grande tribulação governando com Cristo e, claro, a igreja. Depois, por um pouco de tempo, Satanás será solto e muitos se levantarão contra Deus. Será uma multidão incontável como a areia do mar. Mas aí diz que vai descer fogo do céu e vai queimar todos. Vai acabar com todo mundo sem guerra, sem bagunça, sem nada. Deus simplesmente mata quem é contra Deus. Eles vão subir contra Deus e Deus vai mandar fogo do céu. E daí então vem o trono branco e Deus vai julgar os homens. Finalmente chegará o dia de Deus julgar todos os homens que pecaram contra ele e os lançará no lago de fogo e enxofre. E finalmente naquele dia, o próprio inferno que está nas profundezas da terra vai ser arrancado da terra e lançado no lago de fogo e enxofre. A morte, o anticristo, o falso profeta, Satanás, os demônios, tudo vai ser lançado lá. E aí então, finalmente, a gente entra na era da festa eterna de vida com Deus, para todo sempre. Então, meus amados, são situações que nos levam a pensar. Eu tenho 38 anos, agora em agosto vou fazer 39. Às vezes a sensação que eu tenho é que eu já vivi muito. Ontem eu visitei uma velhinha de 90 anos, fez aniversário, tem 2 semanas. E eu falei para ela, Nona Filomena, a senhora se lembra dos seus 90 anos de vida? E ela olhou e falou, sim, filhinha, sim, Felicella, me lembro de todos os meus 90 anos, lembro de quando meus meninos eram pequenos, lembro das alegrias, das tristezas, lembro de tudo. Eu falei com ela, e quanto é orgulhoso e bela estar hoje agora com 90 anos? Ela fez um olho triste de alguém que está vivendo uma vida enfadada e cansada, não pode mais sair, não pode cozinhar, não pode fazer mais nada, está sentadinha ali porque acabou. E ela já desde que eu conheço tem reclamado, fala, Felicella, aspetto la morte, quer dizer, filhinha, estou esperando a morte, mas ela não quer vir me buscar. E ela acha que a morte, no caso dela, vai ser um descanso. Só que ela é uma idólatra, todo dia ela reza para Maria. Entre outras coisas que eu não sei, não estou lá vendo, mas sei que é uma pessoa que a Bíblia condena quando ela diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Então, Deus, na sua justiça, precisa julgar o pecador. Por mais que ele é velhinho, por mais que ele é bonzinho, por mais que ele é engraçadinho. A diferença de um idoso para alguém que tem 30 anos é que ele viveu mais anos. Quase podemos dizer que ele já teve mais tempo do que nós de se arrepender. E quem sabe até mais oportunidades de buscar a Deus do que nós. Quem sabe? Eu não sei, amados. Eu já orei pela Nona Filomena. Já pedi a Deus para salvar essa mulher. Que ela realmente é uma gracinha de pessoa. E a gente, assim, humanamente, com os nossos olhos de carne, a gente não consegue ver uma pessoa dessa no inferno. Não que eu estou julgando e condenando ela. Eu estou indo pela base da palavra. Supondo que se realmente Deus pega um que é idólatra até o final e o manda para o inferno, porque ele não adorou a Deus, mas adorou a Maria, a Santo Cataldo e a tantos outros santos, que fatalidade. Essa pessoa pensa que finalmente vai descansar, porque ela acredita que está com lugar reservado no céu, mas ela vai, infelizmente, entrar na agonia eterna. É por isso que a gente precisa orar pelos nossos parentes e irmãos. Orar pelos nossos entes queridos, na esperança que Deus é poderoso para salvá-los. Porque não tem outra via de meio, não tem outra solução. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não posso pedir a Maria. Eu preciso pedir a Cristo. No nome dele é que tudo me é concedido dentro daquilo que se pode ser concedido. Inclusive a salvação. Então, meus amados, a ideia de trazer esse texto hoje é essa que eu coloquei aqui para os irmãos. Desculpa, às vezes, se eu me atrapalhei em alguma coisa aqui. Estou um pouquinho agitada, porque a hora está passando rápido, eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu precisava trazer essa palavra, na esperança de que, quem sabe, o Espírito Santo ainda vai tocar o coração de muitos. E você me perguntando, ok, ouvindo uma palavra dessa, o que eu tenho que fazer? Você precisa se render completamente a Cristo. E como é então, Ana Paula, essa rendição a Cristo completa? É virar na sua oração pessoal e falar, Deus, Senhor, eu, por mim só, não tenho como fazer, não tenho como conseguir. É além da minha capacidade. Humanamente eu não sou
potente o suficiente para garantir a minha salvação. Por isso eu entrego a minha vida completamente nas tuas mãos. Eu te peço, ó meu Jesus, que perdoe os meus pecados. Mostre para mim onde é que eu estou errando, mostre para mim o que preciso fazer. Me ajude a perdoar quem eu preciso perdoar, me ajude a pedir perdão caso alguém precisa me perdoar, me ajude a consertar as arestas, me dê força para ler a palavra, porque eu aprendi que é ela quem vai me sustentar, porque a palavra é o pão da vida. E se eu não me alimentar da palavra, eu estarei fraco demais e serei um menino na fé e voarei pelo vento das doutrinas. Por isso, em nome de Jesus, querido, me ajuda, me pegue na minha mão, caminhe comigo, me leve aonde eu não posso ir sozinho, me salva, me garanta a salvação, me garanta nessa esperança, me ensina, me ajuda a perseverar até o fim. Seja o meu bom pastor, ó bom Jesus. Guie-me pela tua sabedoria, não pela sabedoria dos homens, não pelos tantos dizeres que estão por aí, mas pelo entendimento que vem dos céus para a minha vida. Perdoa os meus pecados, trabalhe o meu caráter e me dê força, sobretudo, para ler a tua palavra. É aonde o Senhor vai me ensinar o que eu preciso nesse tempo que me resta. Porque, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Às vezes você está chegando num momento lindo da tua vida, depois de tanta bolota que você aprontou aí para trás. Você está chegando no último momento, na última chamada, antes da entrada da meia-noite, antes que venham as trevas na terra. Talvez você tenha pouquíssimos meses para se alinhar com Deus, mas os últimos serão os primeiros. Você vai ter passado muito pouco tempo com Deus nessa terra, que seria o processo da sua salvação. Talvez uma semana, talvez um mês, talvez dias, talvez horas. Talvez você amanhã vai falecer, vai ter um acidente, vai acontecer alguma coisa. Ontem eu fiquei sabendo de uma senhora que veio viajando do norte da Itália para o sul da Itália, pegou um carro, um ônibus, eu não sei. Sei que ela vinha visitar um filho. Diz que quando chega numa certa região da viagem, da parte da viagem, a mulher morre. Morreu. Ninguém entendeu por que ela morreu. Morreu. Bum, morreu. Morreu. Sabe, todos nós estamos sujeitos a isso. Talvez você que está me escutando já é uma pessoa de 80, 70 anos. Quantos anos Deus já te deu de chance para você voltar e vir até Ele? E você ainda está relutando, porque você se julga muito sábio. Olha, eu sou uma senhora, tenho experiência de vida. Sabe quanta gente com experiência ou suposta experiência de vida nesse momento está nas chamas do inferno? Não é brincadeira, não. Sabe, você pode ser orgulhoso com seus filhos, com seus netos, com seus parentes em geral, mas com Deus não vale a pena. Não vale a pena ser orgulhoso. De Deus você não pode se esconder, já dizia Davi, ainda que eu vá na maior das profundezas da terra, ali o Senhor me acha, ainda que eu suba no mais alto dos montes, ali o Senhor é comigo. Não é bem essas palavras, mas para quem lê Bíblia sabe do que eu estou dizendo. De Deus não se esconde. E não vale a pena botar Deus à prova achando que você é grande demais, é sábio demais, é capacitado demais, tem experiência demais. Você pode ter nesse mundo gabarito que não acabe mais, mas diante de Deus, as melhores das suas obras são consideradas como trapos de imundícia. A única coisa que vale, meus amados, no final desse frigir de ovos, é você se render verdadeiramente ao Senhor. Isso é a única valuta para o homem na terra. Render teu coração a Deus. E falando com Ele até Ele te ouvir, até Ele te aceitar, até Ele te selar com o Espírito Santo. Enquanto isso não acontecer, não cale a tua boca. Amém? E assim, meus irmãos, meus amados, eu termino essa palavra. Vou tocar meu barquinho daqui, fazer as minhas coisas, que a jornada é longa. Mas eu agradeço a Deus por ter podido mais uma vez ter tido essa experiência de poder trazer a palavra para os irmãos, amém? E vamos ver aí nos próximos dias como é que eu vou me organizando para poder trazer mais e mais e mais para nós, porque eu também sou muito edificada com a palavra de Deus, amém? Fique na santa, gloriosa e preciosa Shalom, que é muito mais do que paz. Shalom é prosperidade,
espiritual, se é na terra, aqui no céu também, principalmente. Shalom é a vontade de Deus sendo feita na tua vida, e a vontade de Deus é que ninguém se perca. Shalom é o amor, é a paz, é a perseverança sendo aplicados na tua vida, e tudo de bom e de melhor que uma pessoa poderia desejar para a outra. Então eu desejo do mais profundo do meu coração a santa, gloriosa e a poderosa Shalom na sua vida, na sua tenda, na vida da tua família, dos teus entes queridos. Salvação, salvação, salvação. Esse é o tempo de salvação, colheita, para a gente subir para a glória. Nós estamos de tempo marcado para ir embora. O chamado, eis o noivo, já está sendo anunciado. Como que você está preparando as suas lâmpadas? Amém? Então fique na santa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.